Então a pergunta, muito simples, mas muito empenhativa, né? Ano da Fé, missões, Jornada Mundial da Juventude são os indicativos que a Assembleia das Igrejas colocou para o Regional São Paulo, portanto para a nossa diocese também. Como podemos efetivar, concretizar, que ideias nós podemos ter, realizar para concretizar esses indicativos da Assembleia das Igrejas? Então, o grupo marrom começa. Bom, nosso grupo partiu das dicas que já foi colocada na Assembleia das Igrejas e nós percebemos algumas necessidades aqui para a gente atingir o objetivo do ano que vem. A primeira seria a formação para líderes jovens e, consequentemente, a formação dos assessores por pessoas capacitadas que têm a mesma linguagem dos jovens que vão formar esses líderes. Porque às vezes o que a gente percebe é que quando se traz uma formação para jovens, há muitas pessoas que não têm a linguagem e não são inseridos para falar diretamente aos jovens. Então precisaria trazer uma formação de pessoas capacitadas para capacitar os assessores e líderes jovens. Depois, a apresentação de Jesus ao jovem que está fora da igreja, através de jovens capacitados, que foram capacitados nessas formações, com a mesma linguagem, inserido na realidade que se encontra o jovem fora da igreja. Seja o jovem que está inserido na praça da igreja, seja o jovem que está inserido na favela, seja o jovem que está na praia, enfim. Ir até ele e apresentar Jesus de uma forma que atinja o coração desse jovem. Depois, a conscientização de toda a paróquia e diocese sobre a Jornada Mundial da Juventude, porque às vezes nós queremos que o jovem venha, nós vamos até ele com a mesma linguagem, apresentamos, mas a paróquia, o restante, as senhoras, os senhores, os adultos, a pastoral familiar, enfim, toda a paróquia não está conscientizada da importância. Então nós precisamos conscientizar a todos os fiéis da importância dos jovens na igreja. Depois, a valorização dos jovens na igreja, com as missas, as atividades, os encontros, a escola da fé, para realizarmos o ano da fé, e o aprofundamento espiritual, com embasamento da fé em todos os fiéis. E, por fim, a evangelização através dos meios de comunicação, da internet, Facebook, Twitter, enfim, todas as ferramentas que a gente consiga adentrar e evangelizar os jovens e todas as pessoas que participam desses meios de comunicação. O Grupo Roxo, ele deu algumas dicas aqui, e a questão das escolas setoriais de formação para a juventude. Então, a questão muitas vezes da formação ser só em Caraguá, e a possibilidade do pessoal de Ubatuba vir, de São Sebastião, de Ilhabela. Então, ir até ao encontro deles em cada setor, trazendo eles para participar efetivamente da igreja, mostrando um pouco mais a nossa realidade. Criar espaços culturais, com música, teatro, esporte, para atrair a juventude, né? Hoje, uma coisa muito se falou, a gente está pescando muito dentro do nosso aquário e não indo ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, nós saímos de nossos lugares com esses atrativos, com uma música, um teatro, esportes, e ali evangelizar cada jovem, trazer eles para conhecer essa realidade. Visitas às escolas para a conscientização da Jornada Mundial da Juventude, como sendo também uma ação missionária, né? Ir às escolas, falar de Jesus, falar o que é a Jornada Mundial da Juventude, e também dentro da própria paróquia, né? Que muitas vezes as pessoas não têm consciência do que é, o que vai acontecer aqui no Brasil ano que vem, as pessoas ainda não têm consciência, né? E até às vezes usar de testemunho de pessoas que já foram na jornada, para eles entrarem no clima do que está sendo vivido aqui no Brasil. E fortalecer os grupos que atuam com jovens em risco, né? A gente sabe que o nosso problema da nossa juventude ainda são os vícios, são as dificuldades que eles passam nessa fase. A gente passa aqui, pessoal de Caraguá, principalmente aqui na Avenida da Praia, no sábado à noite, vê quantos jovens estão ali que ainda não conheceram Jesus.
Então, e tem grupos que trabalham então, com pessoas, com jovens que estão em risco. Então, fortalecer esses grupos, ajudar mesmo, né, falar deles, com a nossa visita, com a nossa doação, com a nossa oração, ajudar e fortalecer esses grupos. E obrigado, pode entregar. Grupo Verde, né? Verde, aí já... O Grupo Verde chegou na seguinte conclusão, apenas para começar, ou até para completar o que já foi falado, que foi realmente muito bom, no sentido de valorizar os jovens acreditando em suas capacidades. De que maneira? Criar, por exemplo, um seminário juvenil. Que todas as paróquias tivessem um seminário juvenil, paroquial, aproveitando os jovens crismados, que são mais de 100, que muitas vezes não se engajam e se dispersam. Uma forma de atraí-los nesse seminário juvenil. Um seminário voltado para a espiritualidade, com aprofundamentos das verdades da fé, sim, porém, proporcionando momentos de querigma, de encontro com Jesus, na linguagem juvenil, através da música, louvores ao Espírito Santo, solicitando o apoio de todas as pastorais. E usar também das redes sociais para comunicação, intercâmbio e evangelização. Obrigado. Grupo seguinte, pode falar. O Grupo Vermelho. A gente colocou assim, a criação de uma escola para a formação de líderes e de assessores para atuarem junto aos jovens, investir nessa formação. Que nem na nossa paróquia, o que mais foi, em todos os grupos foi pedido, formação. Só que aqui nem trocamos ideia com a Denise, acho que não ficou bem claro o que é formação. Todo mundo quer formação, mas que forma? Aí então a gente pensou assim, numa escola mesmo, que a pessoa possa fazer 1 ou 2 anos para dar continuidade. Porque assim, as formações vai dando uma pincelada aqui, uma pincelada lá. E pega pessoas de todas a nível, o que está entrando, o que está saindo, o que já está no meio. E se tiver uma escola, a pessoa vai poder acompanhar e seguir assim o raciocínio durante muito tempo. Porque as outras igrejas a gente vê que tem isso, e a nossa não, a nossa vai assim meia empurrando. O ano da fé só será proveitoso para a nossa diocese quando tivermos instrumento e meios para a resposta aos anseios dos jovens. Inspiração e iniciativa que a própria comunidade vai criando. É uma coisa que eu vejo também que os jovens gostam muito, é da música, tocar instrumento, né? Eu acho que seria uma maneira de acolher esses jovens que estão afastados através da música, do canto. É o Grupo Azul. Em relação ao ano da fé, formação para lideranças e para o povo, escolher, portanto, o material a ser usado, um deles é o catecismo, e celebrações específicas referentes ao ano da fé. Aí o segundo ponto, que é as missões, visita a escolas, criar um grupo de visitação por pastorais ou por setores, e a proposta é que seja uma vez por mês. JMJ, jovens resgatando jovens, através da evangelização. Criar um grupo de liderança a ser formado, com o objetivo de ir ao encontro de outros jovens, através dos meios sociais e culturais. Equipe Azul. Investir na formação específica para a juventude, entrar no mundo dos jovens para entendê-los em suas necessidades. Quando nós falamos assim, investir nessa formação, na formação para os jovens e para nós mesmos, quanto igreja, pastorais e movimentos. Porque nós temos que ter a consciência que os jovens não são o futuro da igreja, mas sim o presente. E baseando na alegria dos jovens, nós estamos preparados para trabalhar com esses jovens, sabendo que eles têm muita alegria dentro de si, que nós entendemos a linguagem dele, falamos dele, trabalhar a fé, mostrar para eles que na fé que ele vai descobrir o encontro pessoal com Jesus. Colocarmos na realidade de cada um desses jovens,
com a consciência que Jesus, que às vezes nós falamos informação, mas que nós pensamos como exemplo Jesus. Jesus não falava, ele fazia depois que ele falava. Muito bem, obrigado. Rafael, encerrando. Eu estou representando o Grupo Amarelo. Nós, partindo dessas diretrizes aqui que já foram vistas lá em Itaici, nós vimos que há uma necessidade de ter um protagonismo juvenil, né? Não fazer as coisas para os jovens, né? Mas com os jovens. E uma coisa muito interessante que nós tocamos no nosso grupo foi que realmente é muito importante fazer esses movimentos com a juventude, do jeito que a juventude gosta, com música, indo nas ruas, né? Uma coisa mais dinâmica. Só que também, se nós ficarmos só nisso, me entendam a expressão, assim, né, no oba-oba, né, só na parte que é bem jovem mesmo, e não entrarmos em algumas questões mais sérias, que envolvem a nossa juventude, como, por exemplo, a questão da dependência química. Se nós não fizermos algo de muito concreto para ajudar esses jovens que estão morrendo, jovens muito concretos das nossas famílias, nos nossos bairros, acho que a gente não vai ter atingido o objetivo. Então, a questão da pastoral da sobriedade é uma coisa muito importante. Inserir os nossos jovens na pastoral da sobriedade. Né? Que a pastoral da sobriedade não é só para as pessoas mais velhas, mas também para os nossos jovens. Jovens resgatando jovens. Jovens evangelizando jovens. Com o seu testemunho e com a sua ação concreta, com o seu trabalho concreto. Se envolver, com certeza eles vão se empolgar. Né? Talvez por falta de oportunidade, de incentivo, ainda não tenham aderido a algum movimento como esse. A respeito do Ano da Fé, nós pensamos em desenvolver também uma cartilha de formação mais simplificada. Né? Às vezes a questão do catecismo da Igreja Católica, é claro, é o conteúdo completo, tá ali. Só porque a gente também pode descer no linguajar semelhante ao do YouCat, que é um linguajar mais próximo à realidade do jovem. Talvez trabalhar isso em grupos, nas nossas paróquias, ou talvez até fazer uma questão da pastoral de conjunto, misturar as pastorais ou até as paróquias para fazer algo que nós, a Paróquia São João Batista, junto com a Catedral, semana passada desenvolvemos a questão do luau. Foram mais de 500 jovens participando, foi muito bonito. Então, os jovens amaram aquilo. Então, realizar eventos semelhantes a esses. Outra questão a respeito do Ano da Fé que também foi mencionada é escola de evangelização. Daí a gente pode partir para várias coisas. Uma escola de evangelização permanente, formações aos finais de semana, como se fosse um seminário. Tocou a irmã, acho que foi a irmã que falou, por 2 anos, não sei. Mas isso cada um, né, se organizaria de acordo com a sua própria realidade. Depois observar também que os nossos jovens estão vindo, recebendo formação catequética, recebendo sacramento e muitas vezes, por não estar inserido na realidade da paróquia, em algum trabalho, se afasta. Porque ele não encontra para ele um lugar onde ele também possa demonstrar que ele é útil, digamos assim. Então, se inserir os jovens nesses trabalhos já é uma iniciativa muito boa. Ok, mais alguma coisa? Tá certo. Vamos dar umas palmas para todos os grupos. Que beleza, né, meus irmãos? Olha só, com certeza são pistas, ideias válidas, e a gente vai fazer o compêndio, né, a síntese de tudo isso, e vamos oferecer, sim, nas nossas reuniões presbiterais, nossas reuniões do Conselho Diocesano de Pastoral, recordando que essa nossa dimensão formativa, que também muito foi falada e até pedida, e com razão, graças a Deus ela já é uma constante. Quem acompanha o ritmo do nosso Conselho Diocesano sabe que a cada mês, um mês a gente faz uma reunião plenária do Conselho Diocesano, no mês seguinte há uma formação diocesana, e assim por diante, vamos intercalando
de modo que no ano nós temos pelo menos 5 ou 6 formações diocesanas. Claro, uma vez a cada 2 meses, às vezes você pode até avaliar assim como pouco, mas para isso também precisa ser dinamizado os setores pastorais. Por isso também precisamos dinamizar a formação permanente nas paróquias, né? Muitas paróquias, não sei se vocês lembram, a parte da manhã, recordaram isso. Aliás, eu estava até anotando ali 3 palavras que foram 3 temas que foram mais abordados nos relatórios: formação, missão e juventude. Olha como a gente vai bifurcando, né? Vai entrando, afunilando, melhor dizendo, exatamente naquilo que é o retrato que a Assembleia pediu, né? É a questão da missão, é a questão da JMJ, mas para isso você precisa estar capacitado. Então, incentivar o pessoal, organizar. Às vezes eu sei que não é nem má vontade. Sabe o que acontece? É uma verdade que eu sinto também pela minha paróquia. Às vezes a gente vai se desorganizando. As comunicações chegam, os e-mails chegam. Dá licença. Isso aqui é a nova tecnologia. E-mail chega, cartinha chega, comunicação chega. Mas eu entendo, às vezes a paróquia está num turbilhão, numa efervescência de tanta atividade, e o pároco, coitado, passa batido. E não manda ninguém. Acontece a formação, acontecem os encontros, e por essa um pouco desorganização, a comunicação não flui, não chega à base e nem vem ninguém. Aí o pessoal diz, é que o pessoal não gosta, está boicotando a diocese. Não. Se eles soubessem, até, quem sabe, gostariam muito de vir. Mas é que a gente também precisa se organizar, gente. Sabe? Eu faço o meu meia-culpa. Às vezes até a minha paróquia passou batida em algum encontro importante de alguma pastoral. E por causa de quê? Má vontade? Não. É porque a gente precisa ser mais organizado também na paróquia. Secretaria paroquial, pároco e conselho paroquial, né? O CPP precisa ter fluxo de comunicação, senão a coisa não anda. Aí vai ficar só aquilo que o pároco lembra e fala na hora, e arruma uns gatos pingados, manda para representar e bom, né? Então acho que esse ponto não foi falado, mas eu acredito que é muito importante. A gente precisa se organizar melhor também nas paróquias, para fluir a comunicação, porque graças a Deus a gente tem, né? Há 3 anos que a gente está com essa prioridade foi confirmada, nas próprias diretrizes ela é contemplada também. O que é a iniciação cristã, senão a formação permanente? Então, questão da organização também de cada paróquia, para haver fluxo comunicativo, ninguém passar batido. Depois, uma outra palavrinha que eu queria dar, assim, mais como testemunho, né? A gente fala muito da missão, e é realmente uma coisa prioritária, importante, porque isso vou dizer uma palavra difícil aqui, é ontológico, quer dizer, faz parte da essência, faz parte do ser batizado. Não se concebe um cristão que não seja missionário. Ele já é missionário desde o dia que ele recebeu o batismo. Eu tiro assim por mim. Uma vez eu estava viajando, fui para uma reunião em Brasília, tive que pegar um táxi ali do aeroporto até a sede da reunião. E eu estava com aquilo, negócio de missão, que a gente tem que ser protagonista. Eu peguei e disse assim, nossa, eu estou aqui nesse táxi, com esse taxista, esse senhor desconhecido, e eu sou missionário. Ou eu só sou missionário quando eu estou com o microfone na frente de todo mundo, e é aquele público seleto, que eu já sei que vai me aplaudir, ou que eu já sei que eu vou agradar. Aí é fácil, é como pescar no aquário, como disse aqui alguém. Mas eu estou aqui com uma pessoa desconhecida, eu como cristão tenho que falar para ele do amor de Jesus. E a vergonha que eu estava. E o medo. E, rapaz, será que é crente? Será que é espírita? Mas eu estava dizendo, espera lá. Eu sou um cara que estou animando os outros a fazer isso? Não. E eu
comecei numa conversa, a puxar assunto. Eu disse assim, eu estava indo para a CNBB, perguntei, o senhor já foi na CNBB? Ele disse, não, eu sei onde é. Mas o senhor sabe o que é a CNBB? Aí ele olhou para mim e disse, o escritório dos bispos do Brasil, não é não? Aí eu disse, de fato. Aí pegou, olhou para mim, o senhor é padre? Eu disse, sou. Tá certo. Não, eu levo muito padres lá. E começou aquela conversa. CNBB foi o assunto, porque ele me levava ali e começamos a conversar. Depois eu descobri que ele era um católico, daqueles nossos católicos que vai eventualmente. Mas que o filho estava no catecismo da primeira comunhão. E aí começamos a conversar sobre o tema da religião. E de uma forma mais assim pedagógica, eu fui falando para ele dessa realidade também do amor de Jesus. E eu fiquei feliz. Depois de 10 minutos cheguei, mas deu tempo de anunciar. E aquele medo, aquele receio foi embora. Porque o que falta às vezes também é isso, é a gente ter a iniciativa. É fácil falar num auditório que já está todo seleto. Mas você ir, como a gente muitas paróquias ainda fazem, de porta em porta, e falar e dizer assim, olha, eu vim aqui só para partilhar um trecho da palavra de Deus com o senhor aceita? Aceito, outros não, bate a porta, tudo bem, vamos para frente. Então essa é a atitude verdadeira do missionário. Você tem que dar o primeiro passo sem medo, incorporar isso, né, a nível individual, pessoal, mas levar para o coletivo. Então não tenhamos medo, vamos para a rodoviária. Está chegando, nossas cidades estão ficando de novo super populosas. São Sebastião, outro dia fui no banco, não reconheci, mas o povo que estava lá, porque já era tudo gente que já desceu. Vai triplicar o número de moradores agora, daqui até o final do carnaval. Cidades vão inchar. Que estratégia a gente pode montar? É valorizar a capelinha do hospital, como a nossa paróquia falou. Estamos lá com um espaço privilegiado, já é nosso. E às vezes a gente está aí deixando quieto. Eu sei que Ubatuba também, na Santa Casa, tem a capelinha. Estão privilegiando lá? Privilegiar. Os velórios também, outro momento importante. Lá na Maranduba tem o velório também. Quantas vezes o pessoal lembra, não, olha ali tem a casa do padre, vamos lá chamar. Mas é uns católicos assim. Não importa, você vai lançar semente. Vai lá jogar a semente de Deus. Quem sabe naquele momento de luta é o momento da pescaria, de você trazer de volta aquele católico que está meio espírita, que está meio afastado, e você vai reevangelizá-lo. Então é questão de descobrir aquilo que o Papa fala, o Beato João Paulo II falava com muita propriedade. Não tenhamos medo de pregar Jesus nos novos Areópagos. Areópago era aquela praça de ídolos que o apóstolo Paulo, lá em Atenas, próximo à Acrópole, foi lá e disse assim: eu vi que vocês têm aqui o pedestal para o Deus desconhecido, pois hoje eu vim pregar esse Deus desconhecido. É Jesus de Nazaré que ressuscitou dos mortos. Então quer dizer, a coragem, né? Como diz aquele pagode, né? Ousadia e alegria, não é isso? Mas é isso mesmo, o cristão tem que ser ousado e alegre. Não tem que ter vergonha, não tem que ter acanhamento, medo. O que vão falar? Deixa falar o que quiserem. Eu sou ousado por causa do amor de Deus. Eu quero salvar esse irmão aí, esse católico que está aí afastado, que não comunga, que não confessa, esse católico que fica lendo o livro de Allan Kardec, que fica indo não sei para quantos outros caminhos. Vou jogar o evangelho, vou tentar de novo impactar a vida dele, com ousadia e alegria. Chega de pescar só no aquário. Tem que alimentar os peixinhos do aquário, com certeza. Mas chega, vamos, como diz Jesus, vão para as águas mais profundas. Tá certo então? Essas são as nossas diretivas para esse ano de 2013. É a formação, por isso o ano da fé. Vamos continuar nos capacitando no credo, conforme o Santo Padre pede. A missão, ela continua,
Então, reaquecer o aspecto missionário, sobretudo a missão às gentes, ao outro que está fora. E depois a Jornada Mundial da Juventude. Eu acredito que assumindo isso, nas formas que depois a gente pode sintetizar e mandar o resumo para vocês, a gente vai estar sendo fiel a Jesus e à igreja aqui em São Paulo.